Há poucos dias foi publicado no Diário Oficial da União a criação de um grupo de trabalho com uma missão super especial, a de criar, digamos que, um guia, né, de orientações e também de embasamento para pais também responsáveis e também para as autoridades no regramento ao acesso de crianças e adolescentes às telas. É um problema que está se formatando, está cada vez mais crescente nos últimos anos, está avançando. Existe uma preocupação bastante acentuada com relação a isso. Este grupo de trabalho integra ministérios do governo federal e também, né, pessoas representantes da sociedade civil. E da ONG, do Instituto Alana, participa a Maria Mello, que está conosco, vai conversar com a gente a partir de agora. Ela que é coordenadora do Programa Criança e Consumo do Instituto Alana. Em primeiro lugar, Maria, muito obrigada por tua participação. Seja bem-vindo ao NT Sul, à TV Cachoeira. Boa tarde. Boa tarde, Lena. Eu que agradeço demais a oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês. Maria, conta pra gente, só pra gente contextualizar inicialmente para o nosso telespectador, qual é a missão do Instituto Alana, com que objetivo ele atua e trabalha? O Instituto Alana, Lena, é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que tem como missão central honrar a criança. E ele faz isso por meio de uma série de programas, de ações que envolvem o que a gente chama de advocacy amplo, né, que tem a ver com estimular políticas públicas, que tem a ver com provocar órgãos para responsabilizar entes que precisam garantir direitos de crianças e adolescentes. É um trabalho que tem a ver com sensibilizar o conjunto da sociedade, né? E um destes programas é o Criança Consumo, é um dos seus programas mais antigos, aí desde 2006, atua promovendo reflexões e ações relativas à necessidade de superar inicialmente a publicidade infantil, que é toda forma de comunicação mercadológica que tem como público-alvo as crianças. E hoje a gente olha para todas as formas de exploração comercial de crianças e adolescentes, sobretudo no ambiente digital, aí na internet, né? Então esse é o trabalho que passa por denúncias a órgãos públicos, incidência na formulação, na execução de políticas públicas, como eu disse, né, regulatórias, a respeito da publicidade infantil e da exploração comercial. Maria, havia um tempo em que a grande preocupação em termos de controle de publicidade para crianças era a televisão, né? Tanto que aconteceu um filtro, uma virada lá, creio que nos anos 80, 90, por aí, né? De filtrar o que vai ao ar, aquelas propagandas de brinquedos, estimulando as crianças a querer comprar de bicicleta, etc e tal. E eu acho que aquele era o grande mote da época. Isso tudo se transformou e multiplicou com a questão do advento da internet, né? Então, quer dizer, a missão de vocês é bastante árdua. Bastante árdua, Lena. De lá para cá, desde o início da atuação do Criança Consumo e de outros entes aí da sociedade civil, pessoas preocupadas com esse tema, a gente viu grandes marcas serem responsabilizadas, né, por essa prática. Essa é uma prática abusiva e ilegal, né? Então, muitas marcas foram responsabilizadas e pararam de fazer esse tipo de comunicação mercadológica. Muitas delas se convenceram de que essa era uma conduta pouco ética, então mudaram essas condutas de comunicação, se comprometendo publicamente com o fim da publicidade infantil, né? A gente viu vários avanços do ponto de vista legislativo, de decisões jurídicas importantes que foram consolidando o entendimento de que essa publicidade é ilegal, né? Mas apesar dessas muitas conquistas, há empresas que continuam insistindo em dirigir publicidade a crianças e fazem isso enormemente hoje no ambiente online, um ambiente muito mais desafiador do ponto de vista de quantidade de conteúdos que passa por ali, do tipo de conteúdo que passa por ali, né? Então, se antes na televisão, com a TV ligada, né, com a família toda na sala, você conseguia identificar que aquilo era uma publicidade voltada para a criança, hoje, na internet, você tem uma criança com um celular na mão, acessando canais que muitas vezes os adultos não acessam por conta do processo de perfilização, né, esse uso dos nossos dados para direcionar comportamento para cada usuário, né, e um processo que não tem fim, né, que não tem um intervalo comercial, e muitas vezes um conteúdo comercial disfarçado de entretenimento, e aí basta a gente pensar nos influenciadores mirins, né, nos youtubers mirins, por exemplo, que estão ali o tempo todo brincando com brinquedos, mas na verdade fazendo esse apelo comercial para outras crianças, né? Então realmente é um Até, desafio grande.
aquela brincadeira ou aquele merchandising implícito, né? Mas que para o olhar da criança, né, não passa despercebido e a influência acontece naturalmente, né? Sem dúvida, as crianças são bastante influenciáveis, né, por esse tipo de apelo, e é muito importante sempre lembrar que a gente está falando de pessoas hipervulneráveis, né, que não têm condições para o seu momento peculiar de desenvolvimento físico, psicológico, biológico, de lidar, né, em pé de igualdade com uma informação que é feita para convencê-la, e muitas vezes ela não sabe que é para isso, né. Então é muito importante a gente lembrar que estamos falando de pessoas hipervulneráveis e que precisam de garantias especiais, né, de muito mais proteção. A Maria tem um dado aqui só para a gente contextualizar um pouquinho, que 95% das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos tiveram acesso à internet durante o ano de 2023. Quer dizer, é uma coisa que se amplia cada vez mais e o relacionamento, digamos assim, o início do relacionamento com as telas tem acontecido cada vez mais precocemente. E às vezes por culpa, digamos assim, dos pais, de uma maneira, digamos, até inocente, né? Mas que é uma coisa que aos poucos, eu acredito que seja parte do trabalho de vocês também, tem que ser conscientizado, tem que ser levado a sério. Sem dúvida, Helena, a internet, infelizmente, os seus produtos e serviços não foram feitos e ainda não são feitos para garantir direitos de crianças e adolescentes ou para fazer com que o seu desenvolvimento seja garantido, né? A gente sabe, há muitas pesquisas no Brasil e no mundo que mostram que este pode ser um ambiente, sim, promotor de novas habilidades, de garantia de direitos dessa população, porém, a forma com que os produtos e serviços hoje são pensados não são pensados olhando para essa população, né? Então, não é que elas não possam estar nesse ambiente, é que a gente possa encontrar caminhos para que esse uso seja consciente, seja, como eu disse, garantidor dos seus direitos. E isso precisa envolver, como preconiza a nossa Constituição Federal no artigo 227, as famílias, sim, as famílias precisam ganhar mais consciência a esse respeito, mas o Estado também tem de achar formas de promover esses direitos, e a sociedade, a gente quer sempre frisar que dentro do espectro, né, dentro desse grupo sociedade, as empresas também estão. Então, não só as empresas anunciantes, que hoje fazem ainda, né, esse tipo de comunicação voltada para crianças e adolescentes, para crianças, mas também as próprias big techs, né, as chamadas grandes aí, empresas de tecnologia do mundo, que precisam também ter a sua responsabilidade chamada, né. Maria, vocês têm, assim, dentro desse grupo criado pelo governo federal, desse grupo de trabalho, já tem uma estratégia de trabalho definida ou é algo muito embrionário? De que maneira esse trabalho deve se conduzir e quem mais deve envolver? Porque é um público muito extenso, envolve muita gente, muitos segmentos, né? Sem dúvida, Lena, esse grupo acabou de ser nomeado oficialmente, a despeito da gente já ter tido uma série de encontros, uma série de oportunidades para trocas, né? Muitas dessas pessoas já têm nas suas trajetórias, né? Muitas pessoas ligadas à questão, né, das crianças e adolescentes no Brasil, então pessoas que já se conhecem, e é um trabalho que eu tenho chamado como um processo, para além dele produzir um guia, né, como produto, vamos dizer assim, ao final desse processo, é muito importante olhar para ele como um processo. Então ele vai ser, ele na verdade já no ano passado, a partir de uma consulta pública feita pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, aberta para toda a sociedade, né? Isso foram escutadas muitas pessoas puderam participar dessa pesquisa, para dar um pouco aí de direcionadores por onde deve ser o caminho, né, deste grupo de trabalho. Quais são as principais aflições, os principais medos, os principais riscos que famílias, adolescentes, educadores, né, têm observado em relação a esse uso, e a partir daí a gente então passa aí estruturando passos deste processo. Então haverá também agora, a partir de agora, um processo de escuta mais qualificada junto a adolescentes, a educadores e a familiares, né, para entender com um pouco mais de detalhe o que a gente pode trazer como aporte para cada um desses grupos, né? Haverá uma série de debates públicos, então a ideia é que a gente não tenha uma coisa fechada ao final dessa jornada, né, como um guia, olha aqui, uma coisa absolutamente prescritiva, mas sim que isso possa ser olhado como um processo que está começando. Pelo que eu entendi, o grande objetivo, uma das grandes metas de vocês com esse trabalho também, eu acho que vai finalizar nisso, é a questão de influenciar e de mudança de comportamento
né, diante da questão das telas, porque as telas estão aí, vão continuar, eu acredito que é uma coisa irreversível, né, faz parte da vida de todos nós, mas a questão de otimizar tudo isso sem prejuízos para crianças, adolescentes e até para os adultos, seja a questão comportamental, né, de que maneira utilizar da maneira certa. Exato, é muito importante destacar mais uma vez as oportunidades de aprendizado, de entretenimento, né, de acesso a direitos, como eu disse, dessa presença de crianças e adolescentes no ambiente digital, mas também os riscos, né, de exploração, de exposição, acesso a conteúdos inapropriados, né, que estão presentes, sobretudo em produtos e serviços que são regidos aí por um modelo de negócio que a gente chama da economia da atenção, né, que é aquilo, quanto mais tempo, isso serve para todos nós, né, quanto mais tempo a gente passa numa determinada plataforma, a gente tem os nossos dados mais e mais coletados, né, e perfilados, né, e observados e tratados para que determinados conteúdos sejam direcionados para a gente. E as crianças e adolescentes são mais suscetíveis, né, a esse tipo de estratégia de direcionamento de conteúdo, de modulação de comportamento. Então, é muito importante poder prover também esse tipo de reflexão, né? Acredito muito que o GT vai fazer isso. Maria, muito mais teríamos para conversar, mas há que se dizer também que esse trabalho, o trabalho desse grupo, está recém começando, né? E o nosso objetivo acho que foi cumprido de explanar para os nossos telespectadores um pouquinho de como vai ser direcionado esse trabalho, como vai se desenvolver os objetivos e metas. E eu já quero deixar pré-combinado contigo para, muito em breve, a gente conversar novamente quando esse trabalho já estiver em andamento, as primeiras decisões já estiverem sendo traçadas. Quando a gente tiver mais novidades a respeito, eu tenho certeza que os nossos telespectadores vão gostar muito de saber dessas atualizações. Obrigada mais uma vez por tua participação. Me chama que eu venho, Lena. Voltarei com prazer. Obrigada. Tá combinado. Um abração, então, Maria. Maria Mello, então, coordenadora do programa Criança e Consumo do Instituto Alana, falando aí sobre esse importante trabalho desse grupo criado pelo governo federal para falar, Daniel Nunes e telespectadores, sobre este relacionamento, digamos assim, de crianças e adolescentes com as telas, com o mundo digital. Regramento para isso é necessário, é fundamental e, felizmente, esse trabalho agora já está começando a ser tratado com prioridade. Eu volto contigo, Daniel.